Que bênção de Deus. Vamos orar então, para iniciarmos, tá? E eu já vou pedir em seguida para que você abra o texto bíblico que nós vamos ter como base no estudo dessa noite. Feche os seus olhos por um instante, vamos elevar os nossos pensamentos e os corações ao Senhor. Pai amado, muito obrigado por esse privilégio de aprendermos mais de Ti. Senhor, obrigado pela vida dos alunos que aqui estão, aqueles que ainda não chegaram, que possam chegar em paz, segurança, alguns que saem, Senhor, mais ou menos nesse horário do trabalho, estão cansados, muitos que passam também o dia cansado, passaram um dia corrido, estão nesse momento cansados, mas que possamos ter o vigor, o ânimo, a força, a intrepidez, tanto no físico como no mental, no espiritual, no emocional, para aprendermos mais de Ti. Obrigado pelo privilégio, Deus, de estarmos aqui juntos, unidos, fortalecidos e conduzidos através da Tua palavra, para aprendermos ainda mais do glorioso Evangelho. Que toda a honra, todo louvor seja dado a Ti. O que nós vamos tratar nessa noite, Senhor, não venha nos dividir, pelo contrário, que possamos compreender, Senhor, questões complexas, mas ao mesmo tempo algumas simples, quando nós tratamos apenas da centralidade, sem que as interpretações elas nos tornem como inimigos. Pelo contrário, aquilo que é básico, fundamental, e nós sabemos que é uma revelação do Senhor, tende só a nos unir. Obrigado pelo privilégio, pela oportunidade, pela honra, Deus, de estarmos aqui exaltando e glorificando o Teu santo nome. Amém. Queridos, olha só, chegou aqui, eu vi que chegou aqui a irmã Tayane e também chegou a irmã Sandra lá de Portugal. Lá de Portugal. Deus abençoe a todos. Boa noite a todos. A paz, Senhor, que bênção de Deus. Maravilha. Eu vou abrindo aqui a minha telinha. Eu vou tentar colocar ali, deixar, né, todos aqui, aparecendo todos, mas quiser falar algo de costume, como nós temos, né? Professor, abre o microfone, levanta a mãozinha, e aí nós vamos estar dando a oportunidade para você se expressar, para você perguntar, tá bom? Queridos, irmão Luiz, tudo certo aí? Firme e forte? Na bênção aí a nossa gravação? Oh, maravilha! Bênção, maravilha. Lembrando que esse estudo aqui, eu vou enviar o link, vou aproveitar essa oportunidade e vou enviar o link para os meus alunos lá do curso intensivo do Polo, só o link dessa aula aqui, para que eles possam ter aí esse conteúdo que nós estudamos no curso regular, que a irmã Sandra, que está aqui conosco, que é a irmã Lourdes, e o Amauri, o Amauri está no intensivo. Eles são alunos, né, são alunos do Polo, que nós temos aqui, que nós trabalhamos no presencial, segundas-feiras e terças-feiras, e temos aí um sábado do mês. Bom, queridos, o estudo de hoje é o estudo de escatologia. Eu quero aqui fazer a leitura de um texto base com você. Eu vou pedir para que você abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu o evangelista Mateus. O Evangelho de Mateus... Evangelho de Mateus, capítulo de número 24. Mateus, capítulo de número 24. Palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus. Palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos ler apenas o versículo 29 ao versículo 31. Mas eu desafio você a fazer a leitura de todo esse capítulo depois, tá bom? Não só esse capítulo, mas eu desafio também você ler o capítulo posterior, que é o 25, que é muito importante também, tá? Porque vai tratar também de questões relacionadas ao nosso estudo. Bom, Evangelho segundo o evangelista Mateus, diz assim, a partir do versículo 29, logo depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestiais serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta. E eles reunirão seus eleitos dos quatro ventos, de uma extremidade à outra dos céus. Amém? Queridos, esses versículos aqui, eles são... O áudio tá bom, né, gente? Tá tranquilo? Tá ouvindo bem? Tá indo certinho e rapidinho? Então, isso que importa. O mais importante é o áudio. Não é nem o vídeo, assim, né? A câmera, o mais importante é o áudio. Esses versículos aqui fazem parte, queridos,
do discurso de Jesus sobre os fins dos tempos. Nós chamamos de o sermão, a pregação escatológica de Jesus, que se trata dos últimos tempos. Se você for ler esse capítulo todo, você vai perceber ali, logo no versículo de número 1, é interessante, que o Senhor Jesus, ele está com os discípulos eles vão perguntar para Jesus, vão mostrar o templo ali dos judeus, e diz assim, vou fazer só a leitura aqui do comecinho desse capítulo, olha que interessante. Tendo saído Jesus do templo, ele ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse, estão vendo tudo isso aqui? Em verdade, verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. O que acontece aqui, queridos? Os discípulos, tendo a oportunidade ali, estão com o Messias, o Senhor, o nosso Salvador. Eles estão ali admirados com o templo, com a construção do templo, né? E de fato deveria ser para eles ali, inclusive naquele contexto, algo belíssimo, maravilhoso, e com todo o significado espiritual que nós sabemos, mas acontece que Jesus, ele fala o quê? Ele fala algo relacionado a uma profecia, que nós já vamos ver como é que nós tratamos essas questões, algo relacionado a uma profecia, no contexto imediato que eles estão inseridos, como uma profecia futura. Jesus fala que esse templo seria derrubado. E aconteceu 70 anos depois de Cristo, tá? Essa destruição do templo, ela acontece. Tanto é que o apóstolo João, que foi o último discípulo a morrer, ele, 70 anos depois de Cristo, quando acontece essa destruição do templo, isso a mando, inclusive, do imperador romano, o Império Romano ali massacrando, né, o povo judeu, perseguindo o povo judeu, João, junto com outros judeus, eles fizeram o quê? Eles entraram naquilo que é chamado a diáspora judaica, que é uma dispersão, um espalhamento, eles se espalham, né? Os judeus, eles saem daquele contexto, vão se espalhar, e o apóstolo João, ele acaba indo para Éfeso, ele vai para Éfeso, ele tem a igreja de Éfeso estabelecida, onde ele fica, inclusive, como se fosse pastoreando, né? Só que ele continua sendo perseguido até que ele é preso e levado para a ilha de Patmos, tá? João não morre na ilha de Patmos, mas na ilha de Patmos, João, ele vai ser usado por Deus, Deus vai revelar para ele questões importantes para ser confeccionado e produzido o livro de Apocalipse, que nós temos, que é o último livro da Bíblia, que inclusive é um dos livros, que são livros, né, fundamentais para compreendermos a doutrina dos últimos tempos. Bom, acontece esse evento, esse episódio, né? Mas também acontece aquele ali do contexto imediato, no qual o próprio Cristo, ele morreria e aconteceria tudo aquilo que nós já sabemos e aprendemos em relação ao plano de salvação, a própria vinda de Jesus, enfim. Só que aí o texto, ele discorre aqui, os discípulos não satisfeitos, querendo saber, peraí, mas quando que vão acontecer essas coisas, Senhor? E vão procurar ele para saber. E Jesus, ele vai falar de episódios, de eventos, de adventos que acontecerão, que vão apontar para os últimos tempos, para a vinda dele. Então já guarde uma lição aqui, tá, queridos? A escatologia, que é o estudo que nós vamos ver hoje, ela não vai falar quando Jesus vai vir. Não vai falar. A Bíblia não diz quando Jesus ele vem. Dia, hora, a data. Não diz. Qualquer um que disser que sabe o dia, a hora exata da vinda de Cristo é um falso profeta e você não deve escutar. Diversos grupos, diversas seitas já fizeram isso e caíram nesse erro. Eles já disseram, alguns disseram, algumas falsas profetisas e falsos profetas. Temos uma brasileira, inclusive, que ela disse que no ano 2000, se eu não me engano, ela é de Minas, tá? Ela é do estado das Irmãs. Bom, eu posso falar, né? É a Valnice Miliones, né? Ela é uma falsa profetisa. Ela disse que Jesus voltaria em 2000, no ano 2000, e ele não voltou, tá bom? Então, a Bíblia deixa bem claro que aquele que fala algo em nome de Deus e não acontece, esse é um falso profeta, não devemos temê-lo, não devemos ouvi-lo, não devemos levá-lo a sério. Então, ela também faz parte dos falsos profetas brasileiros. É uma falsa profetisa. Mas acontece que... mas, professor, não tem como saber como Jesus ele vai vir? Tem. Não sabemos o dia exato, a hora, né, a data, mas sabemos como ele ia vir.
Não é? Mas como que nós vamos saber? Ele vai dizer aqui nesse texto, inclusive. Ele vai falar de alguns eventos, alguns episódios, algumas questões importantes relacionadas à vinda dele. Só que aí que está, esse que é o ponto em relação à escatologia. Porque a escatologia, ela faz parte uma das divisões da teologia sistemática, que nós estamos estudando desde o início, né, do nosso curso, que essa é a nossa proposta. A Sil chegou aqui, Silmainha, seja bem-vinda, minha querida. Acabamos de iniciar. Eu estou explicando aqui o texto. Graça e paz a todos. Beijo, Vivi, querida. Graça Oi, e paz, Maria. irmã. Boa noite para todos. Graças a Deus. Texto. Eu estou explicando o texto aqui, um pouquinho do texto de Mateus, capítulo de número 24, Sil. Que nós fizemos a leitura do versículo 29 até o 31, tá? Relacionado aí à escatologia. E acontece, queridos, que justamente por conta desses episódios e daquilo que se trata a respeito da vinda de Cristo, existem as interpretações escatológicas, tá? Escolas escatológicas diferentes e alguns episódios, eventos principais para conseguirmos aí discernir os tempos, termos aí uma noção, né, de não quando, no dia exato, Jesus ia vir, ele vai vir, mas como ele ia vir. E aí nós temos a possibilidade de saber através desse estudo da escatologia também, tá bom? Então, é um estudo maravilhoso, né? A doutrina, se trata da doutrina das últimas coisas, então é algo que acaba dividindo alguns cristãos, tá bom? Algumas escolas de interpretações, elas dividem os cristãos, não deveria, mas acontece. Mas nós vamos ver um pouquinho em relação a isso, o que significa. Para entendermos, temos que entender o significado de escatologia. Escatologia, a palavra escatologia, escatos do grego, significa, né, tem a ideia, né, de último, escatos, último, e o logos, a logia, palavra, uma dissertação. Então, fazendo a fusão dessas duas palavras, nós temos a escatologia, né, semanticamente falando. É um estudo, se trata do estudo das últimas coisas, ou do tempo futuro, podemos dizer assim, né? Porque o próprio livro de Apocalipse, o significado de Apocalipse é revelação. É uma revelação, né? Já tirem aí uma coisa da cabeça, né? Já tirem. Quando nós estudamos escatologia, não se trata do fim do mundo, como alguns acreditam. Nós aprendemos assim nas igrejas. A maioria das nossas igrejas ensinam assim. É o fim do mundo, é o Apocalipse, é o fim do mundo, né? E nós vamos ver que precisamos ser equilibrados nessas questões, tá bom? Então, escatologia significa doutrina ou estudo das últimas coisas. E aí temos duas perspectivas aqui. Nós temos a escatologia, que é a inaugurada, e a escatologia futura. Como assim, professor? Porque existem três tempos que nós precisamos compreender que estão relacionados às profecias. Então, escatologia inaugurada e escatologia futura estuda as profecias que já aconteceram, as profecias que estão acontecendo e as profecias que vão acontecer. Então, nós chamamos em teologia de escatologia inaugurada e escatologia futura. Ou seja, inaugurada por quê? Aquelas profecias do passado, como por exemplo, se você ler Miqueias, capítulo de número 5, versículo 2, fala a respeito da vinda de Jesus. Jesus, ele veio, se cumpriu. Aquilo que falou na profecia de Miqueias se cumpre. Então, já inaugurou, já aconteceu. Mas a segunda vinda de Jesus vai acontecer. Ele ainda vai vir. Então, é a escatologia futura, tá bom? Dentro da escatologia, queridos, nós temos aí algumas interpretações que são as fundamentais para entendermos. Uma delas é a interpretação que nós chamamos de interpretação literal, e a interpretação simbólica, tá? Então, irmãos, quando a gente fala das últimas coisas, dos últimos tempos, nós vamos muito para o livro de Apocalipse. De fato, nós precisamos de Apocalipse para entender algumas questões. Mas falar de escatologia, estudar escatologia, não é somente no livro de Apocalipse. Não foi à toa que o professor fez a leitura do texto base em Mateus. Mateus, capítulo de número 24. Mas você tem, por exemplo, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses. Nós temos profecias escatológicas desde Daniel. Se você ler, Daniel é considerado, o livro do profeta Daniel, é considerado um livro de um pequeno apocalipse. Como se fosse um pequeno apocalipse. Porque ele tem revelações que corroboram exatamente com a mesma ideia, né? Essa unidade
mostrando de fato que está em plena harmonia aquilo que o apóstolo João ele recebeu como revelação e outras passagens bíblicas que falam e apontam para os eventos, para esses eventos finais, tá bom? E quando a gente fala finais, não é de um mundo destruído, acabado, nada disso, nada disso. Mas vamos entender um pouquinho melhor, tá bom? Até aqui tá tranquilo? Estão conseguindo acompanhar? Sossegado? Eu fico muito triste. Tranquilo? Eu fico muito triste. Liguei a câmera porque estou tomando um cafezinho. Ô, meu irmão, fique em paz. Não faça essa inveja santa para nós, não. Tá certo. Queridos, eu fico muito triste porque eu vou ter que, assim, eu não tem como aprofundar. Eu vou dar um panorama aqui para vocês, tá bom? Vamos lá. Quando a gente estuda escatologia, nós estudamos aí, dentro da escatologia, duas vertentes principais. Nós temos a escatologia geral e a escatologia chamada escatologia individual ou pessoal, né? ou particular. Pode ser pessoal, particular ou individual. A escatologia geral, ela aborda profecias do Antigo Testamento, segunda vinda de Cristo, grande tribulação, que aí existem os períodos que são chamados de períodos tribulacionais, temos aí os períodos do milênio, temos aí a vitória final, né, de Cristo, e temos aí a vitória final de Cristo sobre o diabo, o mal, a morte definitivamente, enfim. E também temos aí que vem o juízo final, e temos o estado eterno, que nós chamamos de novo céu, ou novos céus e nova terra, tá? Podemos falar novos céus e nova terra. Isso é o que a escatologia aborda, para vocês verem a complexidade, porque são muitas coisas. A irmã Sandra está aqui, a irmã Lourdes está aqui, elas estão aqui, e elas são as minhas alunas do curso aqui, presencial. Nós passamos aí praticamente 2 meses estudando, e não deu para esgotar, não deu para aprofundar tanto. Imagine. Então, por isso que eu vou dar um panorama aqui para vocês. Bom, a escatologia pessoal, vimos que a escatologia geral ela estuda algumas áreas, e a escatologia pessoal, individual ou particular, estuda o estado intermediário da alma, então daquelas pessoas, os que morreram agora nesse tempo, né, ou no passado, aqueles que já partiram, nós chamamos esse estudo de estudo do estado intermediário da alma. Acredito que nós abordamos algumas questões, né, ao longo dos nossos estudos. Essa escatologia particular, ela estuda também a ressurreição dos mortos, os julgamentos de Deus, é bem interessante, tanto o julgamento de ímpio, como o julgamento dos salvos. É mesmo, professor? O salvo vai ser julgado? Pois é, queridos. Pois é, até isso acontece. Porque nós temos os galardões, por exemplo, que os salvos vão receber. Estudamos isso agora na última aula, inclusive, na penúltima aula, inclusive. Não foi na penúltima. O destino dos ímpios, que nós já vimos que se trata ali do inferno, né? O lago de fogo, o estado eterno. Bom, e para entendermos, eu vou colocar aqui como texto base para vocês, você tem ali 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, se você quiser anotar para fazer a leitura, do versículo 1 até o 11, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, você vai ler ali a respeito da escatologia geral, tá bom? E se você ler o Salmo 90, olha que interessante, o Salmo 90, o Salmo de número 90, é o Salmo de Moisés, você vai ler ali algo relacionado à escatologia individual, tá bom? Então, mas isso aqui, esse material vai para você vai poder aí, sabe o que você faz? Pega todos esses tópicos que o professor vai colocar no material e você vai estudando um por um. Se você quiser saber mais, entre em contato conosco, tá bom? Estava conversando com a minha irmã, talvez, não vou prometer, eu vou criar um curso de escatologia mais aprofundado, tá bom? Para quem quiser participar, ter aí o interesse de aprender mais a respeito dessa disciplina. Vai ser uma benção. Bom, acontece, queridos, que agora, essa daqui eu vou ficar perguntando. Tranquilo? Sossegado? Que eu vou ter que ser meio corrido, tá? Tudo bem? Tá, então, estão entendendo? Que eu vou ter que ser meio corrido agora. Manda um joinha aí, gente. É isso aí. Isso aí. Deixa eu... Tá abrindo aqui, eu não consegui ainda abrir a telinha de vocês aqui, mas depois eu puxo ali para ver os comentários, o que vocês estão falando. O computadorzinho já está querendo dar... Já está com a língua de fora o computador, né? E eu vou dando essas pausinhas aqui
Só um minutinho, que eu acho que agora eu vou conseguir abrir, porque daí eu vejo as perguntas de vocês. Se não, eu vou deixar para o final, tá bom? Porque ele começa a travar muito aqui, aí fica ruinzinho. Bom, escatologia e o mundo atual. Aqui é um ponto importante entendermos, tá? Nos primeiros séculos, queridos, da era cristã, a igreja ela se preocupou com outras doutrinas. Ao longo da história do cristianismo, doutrinas elas foram muito bem fundamentadas por conta de ataques contra a própria doutrina, sã doutrina, falsas doutrinas que foram surgindo, a deturpação de falsos mestres. Isso daí acabou obrigando, ao longo da história da cristandade, uma formulação, colocar, né, algo muito mais sintetizado, muito mais organizado. E existem períodos da história do cristianismo, que algumas ênfases elas vão ganhando força. Então, há um período da história que a cristologia, o estudo do ser de Cristo, de Jesus, ganhou mais força. Por quê? Porque surgiu um camarada chamado Ario, com a doutrina do arianismo esquisita, mas tinha também outras doutrinas ali que começaram a surgir. E aí, ao longo da história, foi assim, sempre foi assim, até termos, né, o que nós temos hoje muito bem fundamentado, bem estabelecido, e tudo, claro, obviamente, extraído da palavra de Deus. Só que acontece que, quando nós chegamos no século XX, a curiosidade a respeito dos estudos das últimas coisas cresceu assim absurdamente. E quais foram os fatores? Quais foram os motivos? Eu pontuei alguns aqui para vermos, tá bom? Um deles, que nós vamos ver, é justamente que o ser humano ele percebeu que o ser humano não é bonzinho. O próprio ser humano percebeu que ele não é bonzinho. Quando você pega do século XX, as guerras, aquele ápice de insanidade, maldade, crueldade que o ser humano ele consegue atingir, não só com o nazismo, por exemplo, mas você tem aí a Primeira Guerra, a própria Segunda Guerra, o nazismo, mas quando você tem um comunismo da vida, que uma ideologia assassina, né? Uma ideologia que massacra, uma ideologia do diabo mesmo, que é o comunismo, o marxismo, o socialismo, o progressismo, todos esses ismos. E você tem aí na conta, contabilizando segundo as fontes históricas, pelo menos aí umas 100 milhões, né, de almas que foram dizimadas, 100 milhões de vidas que foram mortas por um sistema como esse. Isso daí deu um choque na mente do povo. Isso daí deu aquele susto, né? Só que algumas pessoas antes desse período, como Friedrich Nietzsche, por exemplo, que foi um filósofo, né? E diga-se de passagem, uma pessoa extremamente inteligente, mas que usou a sua erudição para a ilusão, ele havia decretado a morte de Deus. Por isso que você tem, inclusive, aquele filme Deus Não Está Morto, né? Porque Nietzsche, em um dos seus livros, ele diz que Deus está morto. Na verdade, ele estava dizendo que os baluartes que fundamentaram e alicerçaram a civilização ocidental, em 100 anos, segundo Nietzsche, não existiria mais. Porque ia ruir, né? Justamente porque é fundamentada no cristianismo, e isso não existiria mais. Na verdade, foi ali um ápice, né, do cientificismo. Se vocês quiserem anotar essas palavras aí, pesquisem que vocês vão ver onde vocês vão parar na história, né? E ideologias e perspectivas filosóficas, como o próprio humanismo, que antecede, né, ele surge antes do próprio Nietzsche é do século XIX. Essas ênfases, né, o humanismo, o cientificismo, vão fazer o que? Eles vão substituir Deus, eles vão tirar Deus da jogada e falar, agora é o homem que está no comando de tudo, no controle de tudo, não precisamos mais de Deus. Então eles passaram ali, se você pega, por exemplo, até no próprio René Descartes, né, que foi um grande filósofo, mas também usou tudo que sabia para uma ilusão. Então você tem, assim, o século XVI muito forte, o século XVII muito forte em relação ao humanismo, e aí você tem o século XVIII que ganha o ápice do cientificismo. Nossa, a ciência explica tudo. Esse negócio de Deus aí, isso aí está atrasado. Hoje o homem, ele como já dizia Protágoras, né, que foi um sofista da Grécia Antiga, ele dizia que o homem, ele é a medida de todas as coisas, né? Humanismo puro isso, né? Aí há o crescimento do secularismo e outros ismos, como o relativismo, que diz que não há verdades absolutas, né? E o pluralismo também religioso, não todos os caminhos levam a Deus. Tudo isso, toda essa miscelânea de coisas
foram ganhando forças e o homem ele tomou o trono. Ele achou que ele tinha tomado o trono. Quando nós temos o desdobramento do século XIX para o século XX, e as guerras elas chegam no ápice, até então, do cientificismo, no ápice do conhecimento, né, científico do ser humano, as guerras aparecem. E o ser humano ele consegue extrair o pior de si. E consegue, quando quer, consegue mesmo. Aí deu um pânico na geral. Não, mas espera aí, o que aconteceu? Nós já tínhamos todas as respostas. Como que acontece uma coisa dessa? E alguns relacionaram o quê? A esse inferno, né? Na verdade, é uma antessala do inferno. Essas ideologias, essas guerras, são antessalas, né? Alguns olharam e disseram, oh, isso daqui está relacionado àquilo que os cristãos falavam, as revelações bíblicas. Muitos, até ateus, e tem um homem chamado um ateu, que ele um crítico literário, filósofo, mas na Segunda Guerra Mundial, que ele está inserido, ele acaba se voltando para Deus, porque ele era um ateu ferrenho, e quando ele vê aquela crueldade toda, ele fala, meu Deus, isso aqui está errado, e da onde que eu tenho esse senso moral de que é certo e errado? Ele se chama C.S. Lewis, o autor de Crônicas de Nárnia, e ele se volta para Cristo, se volta para Deus, e passa por uma conversão maravilhosa. E aí, queridos, acontece o quê? Que o assunto escatologia ele ganha força, principalmente no século XX. Porque começaram a associar esses eventos. Você tem, por exemplo, Israel, que foi reconhecida, né, se eu não me engano, em 1948, que foi reconhecida, né, oficialmente não era. Então você vê esses eventos e fazendo com que as pessoas se voltem para essa perspectiva da escatologia. Não só da escatologia, mas para a religião. Muitas pessoas vão se converter, vão buscar a Deus, porque a ciência não dá sentido para a vida. A ciência ela não pode completar aquilo que somente Deus pode proporcionar para o homem. As perguntas de fim último que eu sempre bato nessa tecla, quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, qual que é o propósito da minha existência, isso daí somente Deus pode responder. Por isso que Dostoiévski já disse, né? Há um vazio no ser humano há um vazio no ser humano do tamanho de Deus. E é verdade. Então, queridos, isso daí ganha força, esse período, e são muitos desdobramentos, né? São muitos eventos, episódios, não dá para gastarmos todos, levando as pessoas à busca, né, de respostas. E é o que está acontecendo hoje. Você fala de Apocalipse e você tem audiência. As pessoas querem saber. Só que as pessoas querem respostas assim, fáceis. As coisas não funcionam assim. E é pensando nisso, queridos, que você tem, por exemplo, nesse desdobramento, o desenvolvimento da tecnologia, as mudanças culturais aconteceram. Então, não podemos confundir avanço tecnológico com evolução de valores humanos, que foi exatamente isso que deu pane na cabeça do povo. Peraí, evoluímos, indústria, saímos do feudalismo, daquela, né, de certo modo, né, de uma produção mais arcaica, manual, e hoje nós temos maquinários. E aí você tem a revolução da própria tecnologia, e quando nós vemos o ser humano ele avançando cientificamente, mas regredindo moralmente, é isso que as pessoas, elas falam, poxa, peraí, tem alguma coisa de errado nisso. Então, o rápido desenvolvimento tecnológico foi um dos motivos também das pessoas se interessarem por essas questões, né? Alguns acreditam, por exemplo, não dá para entrar nessas questões, mas alguns acreditam que a marca da besta é um chip, por exemplo, né? É uma tatuagem, a marca da besta é um código de barras, a marca da besta é uma vacina, né? Existem várias interpretações, né? Há aqueles que enxergam o nome chip na Bíblia. Eu ainda não achei. Se vocês acharem, irmãos, manda para o professor, que eu queria encontrar a palavra, né, chip, né, que isso é um anacronismo, né? Anacronismo é você usar um conceito de um tempo em outro tempo que não faz sentido nenhum. Mas amém. E aí nós temos o crescimento do próprio terceiro mundo. Antigamente falava-se de G7, hoje nós temos aí G20, por exemplo. Temos aí a força do próprio materialismo, que tudo é matéria em movimento, ou o materialismo em relação à aquisição apenas dos bens, mas, ao mesmo tempo, um fracasso moral absurdo. As catástrofes naturais é um outro fator que leva as pessoas também a terem essa visão mais cautelosa em relação à escatologia, porque Jesus também fala, se você ler Mateus 24, ele vai falar a respeito dos princípios das dores, né? Ele fala de guerras, de rumores de guerras, só que ele diz que não é o fim, tá? Eles guardem isso, tá? Não é o fim.
Temos aí a queda da ética, né? Dos padrões morais, do comportamento humano, que esse daí, de fato, ele foi um dos fatores fundamentais. E a produção de filmes, documentários, livros sobre o futuro. Ai, irmãos, eu não sei se você já assistiu, mas o professor acha muito ruim aquele filme. Mas eu sei que muitos irmãos já assistiram, né? Esse filme, ele é baseado no livro do Tim LaHaye. Aquele Deixados para Trás, irmãos. Ai, mas é ruim aquele filme. Eles conseguem piorar cada vez mais. Tem tanta coisa boa. Leia a Bíblia que é melhor. Mas aquele filme ali, ele é muito sensacionalista. Muito sensacionalista. Deus do livro. E aí eu vou dar um choque aqui nos irmãos hoje, tá? Eu vou dar um choque porque já guarde uma coisa. Tudo que você aprendeu de escatologia, em um ponto de vista só, não define a escatologia, tá? Então já vou adiantar uma coisa aqui. A ideia de arrebatamento que a maioria das pessoas tem, esquece, né? Esse homem aí, esse pastor da Karina Bach, eu só vi ali, acho que a Vivi comentou, eu não recomendo esse pastor. Não recomendo. Depois de um vídeo que eu vi dele, ele corrobora da mesma ideia de uma seita, eu não recomendo. Esse Pocela, né? Depois dê uma olhada nesse comentário da irmã Vivi, depois eu vou ver com calma aí, irmã. Eu não recomendo. Ele é dessa linha também, ele é bem sensacionalista. Puro sensacionalismo. Muito triste, ele é pastor da Karina Bach. E isso daí faz um mal para as pessoas, né? Isso faz um mal para as pessoas tremendo, queridos. Tremendo. Porque existem as tendências extremas. Quero falar duas delas. Um grande homem de Deus, um teólogo chamado Millard Erickson, ele tem na sua introdução à teologia sistemática algo que ele fala muito importante em relação a dois extremos. Existe um extremo, primeiro, que é a escatomania. Guardem, prestem atenção. Vocês estão conseguindo acompanhar? Tá tranquilo? Escatomania. Qualquer coisa, levanta a mãozinha aí, tá, gente? O que é escatomania? Agora abriu aqui para o professor, eu acho que eu vou conseguir. Acho que eu vou conseguir abrir o link aqui. Mas vamos lá. Escatomania é a mania escatológica. É a preocupação intensa em relação às coisas dos últimos tempos. A escatomania, né, os escatomaníacos ficam 24 horas ligados, querido, olhando os acontecimentos políticos, acontecimentos sociais, principalmente aquilo que está relacionado a Israel. Aí aconteceu alguma coisa, meu Deus, é o Apocalipse. A Israel, a Palestina atacou de novo, aí é o Apocalipse. Os escatomaníacos, eles têm mania de deduzir o cristianismo, reduzir ou interpretar todo o cristianismo, que é enorme, imenso, por essa perspectiva tão somente escatológica. Então, isso daí, eles atribuem qualquer mudança presidencial para o surgimento de anticristo, né? O que tem de teoria da conspiração, irmãos? Tome cuidado, é muito ruim isso. O que eu conheço de gente, e o que eu já atendi e atendo pessoas de igreja, e não só de igreja, que estão ansiosas e até deprimidas por conta disso. Não, os últimos acontecimentos aqui no Brasil é a prova disso. Cadê os pastores que profetizaram que o Bolsonaro era certo que ia ser presidente? Que isso era um acontecimento já da escatologia. Cadê? Cadê essa turma que afirmou que Bolsonaro era presidente? Que nós vamos ser arrebatados antes de passar por alguma dor, alguma tribulação? Cadê essa turma? Cadê esse pessoal? Você não vê ninguém mais falando. Quantos que profetizavam? Quantos que profetizavam que ia ter uma intervenção aí das Forças Armadas? Né? Quantos? Cadê essa turma? Então a gente tem que tomar cuidado. E o que tem de vídeo, irmãos? O que tem de vídeo é muito ruim. São interpretações horríveis, que deixam as pessoas ansiosas, as pessoas ficam perturbadas. Os escatomaníacos, para eles, qualquer ato terrorista é o início do Armagedon. E quando Jesus ele fala em relação ao princípio das dores, é algo interessante, que ele deixa bem claro aqui, até mesmo quando ele fala que acontecerá, olha só, e certamente, no versículo 6 de Mateus 24, vocês vão ouvir de guerras e rumores de guerras, mas não se assuste, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque e aí ele fala, porque se levantarão nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, terremotos. E em Lucas capítulo 21, ele fala de pestes, que pode ser traduzido por pandemia, tá bom?
pestes, pandemia. Podemos traduzir, né? Terremotos, haverá fomes, mas isso são os princípios das dores. Isso não se trata, queridos, do fim. Já chegou, o Armagedon aconteceu, não se trata. Eu sei que chegou uma mensagenzinha ali. É que eu tô só pelo. Agora, acho que eu vou conseguir abrir aqui. É que ele me travou tudo aqui no meu computador. Deixa eu ver se eu consigo. Aí eu vou conseguir ver todas as mensagens de vocês. Mas vamos orando aí, vamos orando que vai dar certo. Uma hora ele abre aqui. Queridos, a escatomania, para vocês terem uma ideia, teve um pastor que ele pregou durante 20 anos, só no livro de Apocalipse. Imagine ser pastoreado por um pastor desse, que ficava tudo para ele era o Apocalipse. Imagine, gente. Que perturbação que não é na vida das pessoas. Ele pregou só em Apocalipse, 20 anos. Meu Deus do céu. Sabe? Imagine os tipos de interpretações. Não é assim, a gente tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Eu, como professor, eu tenho um compromisso com a verdade e eu tenho que ter prudência, coerência e buscar aí levar com maior fidelidade as coisas de Deus, né, no ensino. Para vocês terem ideia, queridos, um grande homem de Deus, um dos maiores teólogos que já pisou nessa terra, que se chama João Calvino, ele comentou diversos livros da Bíblia, ele tem cada comentário bíblico, só que você não encontra os comentários dele em Apocalipse. Sabe que João Calvino ele diz que ele não se atreveria a comentar um livro tão difícil e complexo como Apocalipse. Ele chegou nesse ponto, né? Claro que a gente não precisa evitar Apocalipse. Por quê? Porque existe o escatomaníaco, mas existe a escatofobia. Como assim, professor? Existe aqueles que, para não cair na escatomania, ficar maníaco de escatologia, ele faz o quê? Ele acaba indo para escatofobia. Ele começa a pegar aversão. Ele começa a pegar aversão de escatologia. Ele começa a ficar cético, vai para o outro extremo. Né? A escatofobia é o medo da escatologia, uma aversão, né? Eu não quero ficar igual o escatofóbico. Eu quero ficar, agora eu vou evitar esses erros, e acaba indo para um outro extremo. E a gente não pode, a gente tem que tomar cuidado com os extremos, né? Não devemos ficar aí com nenhum dos dois extremos, temos que pegar o equilíbrio. Não é nem de mais e nem de menos. Alguns falam, não preciso, negócio de Apocalipse. Tem pessoas que têm medo, pegam medo chegam medo de. Acho que alguém falou medo ali, né? Não sei se foi. Ainda não consegui abrir aqui ainda, mas antes do término da aula eu vou conseguir. Acredito que eu consigo ver todas as mensagens aí. Mas você vê as pessoas com medo, a Maria, né? Não precisa ter medo. O livro de Apocalipse, ele é um livro maravilhoso. Ele fala das bênçãos futuras, ele fala dos céus, daquilo que por vir, né? Enfim, e aquilo que dá base para o estudo da esperança do cristão. Né? Então, a gente tem que buscar sempre as vias equilibradas, tá bom, queridos? Os principais assuntos na escatologia, irmãos, nós temos aí as profecias que são relacionadas a Jesus, a vinda de Jesus. Existem profecias de Israel? Claro que tem. Em relação a Israel, nós temos aí, porque quando você olha para as profecias de Israel, eles são considerados o quê? O povo da aliança, né? A nação de Israel ela foi alvo de muitas profecias no Antigo Testamento, até mesmo no Novo. A escatologia bíblica, ela também ela precisa do quê? Das profecias do Antigo Testamento, as profecias que foram endereçadas, tiveram como destinatários os próprios judeus, e iniciando, inclusive, as primeiras promessas daquilo que aconteceria. Quando Jesus ele fala, que nós lemos aqui em Mateus capítulo 24, que o Filho do Homem aparecerá. O Filho do Homem é um título messiânico que fala a respeito do Messias e mostra a humanidade daquele que é um Deus também, que é o próprio Cristo. E você vai ver no Antigo Testamento esse termo sendo usado diversas vezes. Então, é importante estudar escatologia para aprender essas questões também. Profecias relacionadas aos gentios, aqueles que não são da etnia judaica, não são judeus, que o próprio Senhor ele tem os seus eleitos em todas as línguas, povos e nações, em todos os lugares, inclusive nacionalidades, enfim. E no Antigo Testamento, você pega isso lá em Gênesis 9, com a própria dispersão que tem ali dos filhos de Noé, e aí, né, quando vai se espalhar, a humanidade ela vai começar a desenvolver profecias relacionadas e como destinatários os gentios também. Então você vai encontrar isso no Antigo Testamento. É importante estudar a escatologia por isso.
Profecias relacionadas à igreja. Temos aí as profecias, tanto no Antigo Testamento como no Novo, muitas profecias sobre a igreja, né? Você vai encontrar. O estado intermediário da alma, que eu já falei, que é a abordagem tanto dos homens, os seja salvos, como os ímpios, após a morte, e enquanto aguardam a ressurreição, por isso que é estado intermediário. O reino milenar, existe um período chamado período milenar, queridos. É a área que vai... E essa daqui é uma das que mais dá treta, tá? Briga nas interpretações, tá bom? Que você vai ter só um texto bíblico que fala do milênio. A palavra milênio, 1000 anos, ela só aparece em um texto bíblico. Você só vai encontrar milênio em Apocalipse 20. Só. Se você lê Apocalipse 20, ali do versículo 2 até o 7, se eu não me engano, você vai encontrar 1000 anos. 1000 anos, 1000 anos. E o conceito, a ideia de milênio, você só vai encontrar no livro de Apocalipse, número 20, tá? Capítulo 20. E que já vamos ver rapidamente aqui. E ao mesmo tempo, você tem também um outro período que é chamado de período tribulacional, tá bom? Período tribulacional é outra área que dá treta, porque existem aí as escolas, tá? Tanto do período milenar como do período tribulacional. Claro que isso daí não pode nos afastar, tá bom? O juízo final, que é um estudo sobre o julgamento de todos os homens, todos os seres humanos. O evento do juízo final, ele também tem algumas diferenças, conforme as interpretações, tá bom? Principalmente cronológicas, tá? Cronológicas. Então, por último, o estado eterno, que é o aprofundamento sobre Apocalipse 21, que fala a respeito, aí é muito lindo, né? Apocalipse 21 fala a respeito dos novos céus e nova terra, tá? Que vai tratar do quê? De uma transformação, e é do porvir, é da eternidade, é do período da eternidade. Algumas diferentes correntes escatológicas, tá? Eu quero aqui falar rapidamente para vocês verem como é complexo, e não vai ser num estudo aqui de alguns minutos que a gente vai conseguir entender tudo isso. Por isso que eu estou pensando, querido, eu estou pensando seriamente em dar um estudo só de escatologia, que é interessante, é bem legal mesmo. Pois é, Jéssica, eu vi aqui muita coisa, né, para a gente ver. Aí você imagina, eu vejo o pessoal da teoria da conspiração fazendo um monte de interpretações assim absurdas. É absurda. A Thaíra falou que é isso aí, Thaíra. Vamos estudar. Porque assim, tem tanta coisa para estudar, não dá para fechar o pacote ali e falar, não, isso aqui. Eu compro esse pacote aqui e tá certo. Não, tem que tomar cuidado, queridos. Tranquilo até aqui? Eu vou falar das correntes escatológicas, só um resumo, tá? Mas tá tranquilo, gente? Estão entendendo alguma coisa? Eu sei que é muito corrido, perdão. Me perdoem, por favor. Mas é um estudo muito aprofundado, é muita coisa, né? Aí eu vou deixar para o final para vocês quiserem fazer perguntas, tá bom? Eu vou deixar aberto aí. Infelizmente, eu não estou conseguindo acessar o meu Google Meet aqui pelo computador. Travou absurdamente. Vamos ver aqui se ele abre. Porque eu gostaria de ver ali as perguntas pelo computador. Mas acho que eu consigo ver aqui pelo celular também, depois no término. Bom, basicamente nós temos aí 4 correntes de interpretações escatológicas, tá? 4 correntes. A primeira corrente que nós temos, que ganhou muita força no século II e no século IV, é o pré-milenismo histórico. Pré-milenismo histórico. Que vai defender, essa escola de interpretação, defende que a segunda vinda de Cristo, ela vai acontecer depois da tribulação, tá? É uma interpretação literal de Apocalipse 20. Então eles acreditam que os 1000 anos vão acontecer literalmente, mas para que ocorra esse período de 1000 anos, a igreja ela passa pela tribulação, tá? E aí sim, ocorre, né, a segunda vinda de Cristo, enfim. Só que existe uma corrente, que essa daqui é unânime, tá? Essa daqui, eu não vou dizer que é 99% dos evangélicos brasileiros, porque os nossos irmãos presbiterianos do Brasil não acreditam nisso, tá? Alguns outros não vão nessa corrente aqui, mas a grande maioria acredita nessa perspectiva. Qual que é?
é o pré-milenismo dispensacionalista, tá? O pré-milenismo dispensacionalista. Interpreta que o milênio, ele também acontecerá literalmente, tá? Literalmente. Capítulo 20 de Apocalipse vai acontecer de forma literal. E eles defendem que a segunda vinda de Jesus Cristo, ela tem uma divisão em duas partes, tá? A primeira é chamada de pré-tribulacional da igreja, ou seja, eles fazem um cálculo, é feito um cálculo, segundo essa interpretação, que antes da vinda de Jesus, vai acontecer um período chamado tribulacional, que é a tribulação e a grande tribulação. Vou confessar para vocês, é um cálculo meio doido, né? Que é feito para dar aí um período de 3 anos e meio de tribulação e 3 anos e meio de grande tribulação. Eles se baseiam em Daniel, lá nas profecias de Daniel, capítulo 7, capítulo 9 de Daniel, e fazem aí esse cálculo a respeito das 70 semanas de Daniel. Eles dizem que nós estamos na semana 69, mas não é uma semana de... É muito louco o cálculo, mas só se a gente, né, se fizermos estudo aí para entendermos melhor. Aí o professor explica com calma. Bom, mas resumindo, o período tribulacional, segundo essa interpretação, é um período de 7 anos, que 3 anos e meio é um período de tribulação, e o 3 anos e meio é um período de grande tribulação. Tá? Vai acontecer um acordo entre o anticristo e Israel, só que aí o anticristo trai esse acordo. Só que antes de acontecer essa tribulação e o acordo ser traído, a igreja vai ser, arrebatada, a igreja vem arrebatada, mas de que forma? Secreta. É um arrebatamento secreto. Jesus, ele vai arrebatar secretamente a igreja. Tá? Então, essa é uma interpretação que acontece, que é o pré-milenismo dispensacionalista, tá bom? Só que todas essas interpretações, tem ali o seu calcanhar de Aquiles, tá bom? Tem ali as suas fraquezas. Tem os pontos fortes, mas tem os pontos fracos. E um dos pontos fracos dessa interpretação está relacionada justamente a ser uma interpretação muito nova. Ela foi criada no século XIX, tá? Ela não é uma interpretação antiga. Ela é novíssima no meio da teologia. Então, esse é um do... Né? Não vou entrar nas questões que complicam essa interpretação teologicamente falando, tá? Assim como não vou entrar nas outras, né? Bom, eles acreditam, então, que vai existir o arrebatamento secreto, aí vem a tribulação, o anticristo, ele trai de vez aí o contrato, né, o acordo que ele tinha, aí vem a grande tribulação, e após a grande tribulação, acontecerá alguns eventos, né, dentro da tribulação e tal, e aí nós teremos o quê? A volta de Cristo, aí que tem a volta de Jesus. Essa é uma interpretação que se chama pré-tribulacionismo dispensacionalista. Por que dispensacionalista? Porque eles fazem uma separação radical de profecias que pertencem tão somente a Israel e à igreja, tá? Uma outra perspectiva dessa interpretação é que Israel é a bússola, né? Israel é o termômetro, é o termômetro dos últimos tempos, tá bom? Então, essa daí é uma interpretação. A outra interpretação, que é dos nossos irmãos, essa daqui, a que eu falei agora, você vai encontrar ela com os assembleanos, é muito forte, com os irmãos assembleanos, e com a maioria das igrejas pentecostais e neopentecostais, tá bom? É unânime. Mas os nossos irmãos batistas tradicionais, eles são pré-tribulacionistas, o John MacArthur, Iago Martins, o Marcos Granconato, eles são pré-tribulacionistas, tá? Só que eles são pré-milenistas históricos. Meu Deus, mas que doideira é essa, né? Esse nomaiada toda aí. É muito complicado. Irmão, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês, irmãos. Quando eu estudei a primeira vez isso no seminário, eu não entendi nada. Nada. Entendi foi nada. Tô sendo sincero com vocês, tá bom? Nunca imaginei que eu ia aprender um negócio desse. Porque eu não entendi foi nada. A primeira vez que eu estudei, passei foi raiva. É muito difícil. Mas vamos lá. Existe também a outra linha de interpretação, que é o amilenismo, tá? Já que o pré-milenismo, o prefixo pré, né, significa de antes, né? Antes da tribulação, né? Não tô entendendo nada. É difícil, eu sei que é complicado. Eu só vou fazer um resuminho aqui. Tá vendo como é complicado? Existe o amilenismo, queridos. O prefixo a, ele é de negação. Então, o amilenismo... Oi? Mano, tem um debate, ele é até um pouquinho longo,
do Augusto Nicodemos e de outros. Acho que a Thay tem o link, é um debate sensacional, que eles entram justamente nesse foco. Legal. Depois, se vocês puderem, nos envie, por favor. Nos envie, encaminha lá no grupo. Tá bom? Maravilha, mano. E nos encaminha. Ah, consegui agora abrir aqui. Eu vou conseguir ver. Peraí. Tá, amor, voz. Agora, gente. Aí, agora sim. Agora eu consigo ver aqui tanto os irmãos, como eu consigo ver também as perguntas, tá? O chatzinho. Agora ficou bom. No celular é muito ruim. Bom, o amilenismo, queridos, aqui eu vou fazer um resumo, tá? Os nossos irmãos presbiterianos do Brasil, eles são amilenistas, tá? Eles acreditam... Pode falar, irmão Luiz. Eu mandei lá no grupo uma postagem que eu fiz há uns tempos atrás, lá no blog lá do Livreiro Cristão, justamente a esse respeito. No milenismo, pós-milenismo, tribulacionista, então identificando, né, o que é tanto, que bagunça é essa? E dando, né, nome aos bois, para que você realmente se identifique, para saber o que você é. Legal, Então lá muito tá bom. bem explicadinho e bem mastigado. Maravilha, maravilha, meu irmão. Obrigado. Que bênção, bênção de Deus. Bênção. O amilenismo, existe assim, pelo menos duas perspectivas para entender a questão do milênio, tá? E também da própria questão da tribulação. Mas tribulação todos acreditam que ela é literal, tá bom? Elas acreditam que ela é literal. Só tem uma escola que eu não vou entrar nessa questão, que é o preterista, né? Mais uma escola aí. O preterismo é uma outra escola, mas eles são muito céticos e eles acabam, assim, fugindo muito daquilo que, de fato, a Bíblia diz, né? Eles não acreditam em eventos futuros, né? Profecias futuras que nós acreditamos. É bem complicado isso daí, né? Uma coisa muito, muito complicada. O Augusto Nicodemos, ele é muito bom, mas em um certo nível, em algumas questões, ele acaba aplicando o preterismo também, tá? Ele não acredita, por exemplo, no anticristo, ele acredita que não vai ter anticristo como nós acreditamos, né? Ele acredita que João estava se referindo a Nero, por exemplo, quando fala a respeito da própria marca, né, da besta. Essa é uma perspectiva preterista, tá? De que preterismo é ligado ao passado, tá bom? Então, que já aconteceu naquele contexto imediato e coisas que não vão acontecer. Então, é uma escola, tá? Eu não compartilho dessa visão, eu particularmente, tá bom? Mas eu não vou dizer o que eu sou também hoje não, tá? Hoje o professor não vai falar o que ele é, não, tá? Eu já fui, o que eu posso dizer é que eu já fui bem confuso. Hoje eu não estou mais. Mas vamos lá. Queridos, o amilenismo defende que a segunda vinda de Jesus ela vai acontecer e o Paulo Júnior, só que o Paulo Júnior ele é amilenista, tá? O prefixo A é de que não há milênio, tá? É de negação. Então, eles não acreditam, o amilenista não acredita em um milênio literal, de 1000 anos. Eles acreditam que é um período que já está acontecendo desde a primeira vinda de Jesus, tá bom? Então, essa é a perspectiva dos presbiterianos do Brasil, né? Eles vão nessa linha aí, tá? E eles acreditam que a segunda vinda de Jesus vai acontecer de que forma? Depois da tribulação, tá bom? Depois da tribulação, da grande tribulação. E existe o pós-milenismo, que foi muito defendido pelos reformadores, tá? Foi defendido pelos puritanos, o próprio João Calvino era pós-milenista, tá? Spurgeon, ele era pré-milenista histórico, né? Interessante isso, Spurgeon ele era pré-milenista histórico. Eu já fui pré-milenista histórico, tá, queridos? Eu já fui, o histórico, tá? Quem sabe eu sou dispensacionalista, né? Quem sabe? Mas daí vocês vão estudar, vão ler com calma, né? Vão entender. O pós-milenismo defende que a segunda vinda de Jesus, como sendo pós-tribulacional, é uma interpretação não literal, tá bom? Não literal de Apocalipse 20, tá?
Eles acreditam, por exemplo, que Jesus ele não vai reinar os 1000 anos, tá? Eles acreditam que os 1000 anos vai ser de uma grande expansão do evangelho, de um crescimento da palavra, período de paz, de tranquilidade, né? Mas uma coisa que eu posso aí afirmar para todos, para vocês, irmãos, é que todas elas têm os seus pontos fortes, tá? E têm os seus pontos fracos, tá? E por último, queridos, nós temos aí as interpretações mais discutidas, tá? Os pontos mais discutidos. Então você tem, por exemplo, a segunda vinda de Cristo e o arrebatamento. É aí que são os pontos que pegam, tá bom? Não, Jesus vem antes da tribulação. Aí, só para vocês terem uma ideia, no período tribulacional tem 3 principais interpretações. A primeira é o pré-tribulacionismo, que fala que Jesus ele vem antes da tribulação. A igreja arrebatada antes da tribulação, perdão. A igreja arrebatada antes de passar pelo período da tribulação. Aí uma turma falou assim, não. Vamos tentar conciliar aí o negócio e criar uma interpretação chamada meso ou mid-tribulacionismo, que fala que a igreja passa pelos 3 anos e meio de tribulação, e antes da grande tribulação, que são os outros 3 anos e meio, a igreja vai ser arrebatada, tá? E existe o pós-tribulacionismo, que foi o posicionamento que predominou em toda a história, praticamente, do cristianismo, que acredita que a igreja passa por todo o período, tá? De tribulação. Por tribulação e grande tribulação. Só que você tem aí a questão da segunda vinda de Jesus e do arrebatamento, que é onde pega também, né? Porque dependendo da interpretação, Jesus ou ele vem antes, ou ele vem depois, né? Então, vai ter essas diferenças. Isso acontece mesmo, tá? Tem aí também a interpretação em relação ao anticristo, qual o período que o anticristo vai surgir. Então, esse ponto, o estudo do anticristo, né? Estuda as profecias que fala a respeito do sistema do anticristo, do aparecimento dele, algumas linhas de interpretação, né, em relação ao anticristo. E é interessante o seguinte, queridos, eu vou dar aqui só um como é que fala, um petisco, né, sabe aquele negocinho de aperitivo, né, que fala, né, uma porçãozinha, né. Queridos, acontece, por exemplo, eu não vou entrar nessas questões, não tem como, é muita coisa, mas existe aí a questão da tal da marca da besta, certo? A tal da marca da besta. Já vou adiantar uma coisa aqui. Quem sabe nós vamos estudar um curso desse daí. Existe a interpretação simbólica e literal. Se você aprendeu a vida toda que é literal, saiba que existe a interpretação simbólica também, tá? Então, por exemplo, para uma linha, a marca da besta, ela é literal. Vai ser uma tatuagem, vai ser um chip, vai ser um código de barras, vai ser uma vacina, é literal. Visível. Para outros intérpretes, acredita que a marca da besta, ela é simbólica. Ela existe, mas é simbólica. Mas, professor, não fala que aquele que tiver a marca na testa e na mão direita, né? Na testa e na mão direita, como pode ser simbólica? Que fala que quem não tiver a marca não pode fazer, acontecer, vender, se relacionar, e não é isso? Segundo a interpretação simbólica, e eu acredito que a maioria de vocês só escutaram a interpretação que ela é visível, né, que ela é literal, segundo a interpretação simbólica, que é na linha do pastor Paulo Júnior, tá? Ele é dessa interpretação simbólica. A marca da besta, ela é tipo uma ideologia. A marca da besta é algo que é na mente da pessoa. Por quê? Porque quando você pega a própria, que fala aqueles que serão selados, né, que estão a marca na testa, a palavra testa, no original, você pode trazer por tradução mente, cabeça ou mente, né? Mas e a mão? Segundo essa interpretação, a mão simboliza produção. Então, aquilo que está na mente da pessoa, ela vai produzir. Aquilo que a pessoa tem na mente dela, ela coloca em produção. Mas, professor, como que vão identificar o cristão com a marca invisível, assim? Mas o cristão que é cristão, ele é identificado. Não tem como. Por exemplo, segundo essa interpretação, eles acreditam, por exemplo, que a própria questão do relacionamento vai estreitar cada vez mais.
Então, como que você vai conseguir? Você acha que você vai conseguir esconder a sua identidade cristã facilmente? É isso? Aí, Jesus ele não fala que aqueles que me negam na frente dos homens, aqueles que me negarem diante dos homens, esse daí não tem parte com ele? Então, o cristão não nega Jesus. Peraí, eu preciso ir naquele comércio ali. Mas todo mundo sabe que você é cristão. Vai ser aí hostilizado, vai ser perseguido. Não, aqui você não entra, seu cristão, sua cristã, por exemplo. Tá? Eu estava vendo um rapaz que está aí estava nesse negócio do que aconteceu no final do ano, que foram presos, patriotas lá, aquela coisa arada toda. Empresário, o cara tinha muito dinheiro, o cara está exilado. O cara perdeu tudo, ele perdeu a empresa, ele está longe de família. Quer ver um exemplo? Tipo aquele Alan dos Santos lá, por exemplo, que é mais ou menos essa ideia aí, queridos. O negócio vai ficar mais ou menos assim, entende? Então, meus irmãos, essa é uma interpretação, tá bom? Essa é um tipo de interpretação que é a interpretação simbólica, tá? Então, o que eu quero deixar aqui para vocês é o seguinte. Pegue os pontos centrais. Pegue todos os pontos centrais. Jesus, ele vai voltar. Tem a segunda vinda de Cristo. Vai ter tribulação? Vai ter grande tribulação? Sim. Vai ter arrebatamento? Se é antes, no meio ou depois? Vai ter. Vai ter juízo final? Vai acontecer. Vai ter eternidade? Vai acontecer. Pega os pontos centrais. Eu já dei aula, queridos, em igrejas, discordando da revista ali. Eu dei aula tranquilamente, ensinei ali, e eu discordava dos pontos, né? Como eu falei para os irmãos, eu acreditei durante um tempo em uma perspectiva, o professor mudou, a gente muda, tá? Então eu até brinco com os irmãos. Isso daqui não são questões de ordem primária, tá? O que salva alguém? É crer em Jesus, na morte de Cristo, no sacrifício substitutivo de Jesus, entregar a vida para Jesus, viver. Isso daí, acreditar na doutrina do céu, acreditar na doutrina do inferno, acreditar na cristologia, acreditar que a salvação é somente pela fé, acreditar que existe, né, a trindade. Isso é o que salva. Essa são doutrinas de ordem primária. A escatologia, nós chamamos de doutrinas de ordem secundária. É importante? É importante. É muito importante. Ela é importante porque ela pode aí trabalhar com algumas perspectivas dentro de nós muito interessantes. Ela pode, inclusive, tratar de questões dentro do ser humano, dentro do cristão, que são fundamentais, mas faça de forma equilibrada. Professor, eu quero estudar. Estude com pessoas que são sérias, com pessoas que não querem te converter só para aquela vertente, interpretação. Agora, respeite a denominação que você faz parte, respeite a interpretação da igreja que você é membro, tá? Os assembleianos, eles acreditam que a igreja vai passar que não passa pela tribulação, que vai ser arrebatada antes, tá? Eles acreditam no arrebatamento secreto, os assembleianos. Eu não concordo com isso, então não vá para lá. Não vá para lá. Os presbiterianos do Brasil, eles acreditam que o milênio já está acontecendo, que é uma era que veio desde a primeira vinda de Cristo. Eles acreditam que a igreja passa pela tribulação e só depois vem a vinda de Cristo, o juízo. E eles acreditam que é simultâneo, uma coisa só. Eu não concordo com isso, professor. Então não vá para lá, irmão. Não vá para lá. É isso que a gente precisa, né? Ter essa noção, ter esse cuidado, ter esse discernimento. Isso é muito importante. E aqui eu encerro, queridos. Eu encerro aqui a aula mostrando aqui só algo importante em relação a essa esperança, tá? Qual? Primeiro, a escatologia, ela vai produzir consolo e ela pode produzir esperança também. Porque quando você estuda, por exemplo, ontem nós fechamos a aula falando a respeito do novo céus e nova terra. Esse mundo vai ser transformado, não vai ter mais tristeza. O mundo não vai ser destruído, segundo a Bíblia. Ele vai ser renovado, ele vai ser transformado. Esse mundo aqui, ele vai ser um tabernáculo do próprio Deus. Deus, ele vai reinar nesse mundo. Não vai ter mais presença do pecado. Não vai ter mais malignidade. A Bíblia fala que nós não vamos precisar trancar as portas. Nós não vamos precisar de luz, porque nós seremos iluminados pela própria glória de Deus. Não vai ter templo, não vai ter divisão de igreja. Eu sou assembleiano, eu sou calvinista, eu sou arminiano. Não vai ter nada disso. Não vai ter divisões de placas, né? Nós estaremos habitando no santuário de Deus, definitivamente, com o próprio Deus. Nós vamos estar com Jesus. Nós vamos estar com a Santíssima Trindade. Nós vamos estar com Paulo. Nós vamos estar com Maria.
Nós vamos estar com João. Nós vamos estar com os nossos entes queridos, com os nossos irmãos. Queridos, a escatologia ela produz conforto, ela produz esperança, ela produz consolo para nós. Entende? Esses aspectos são importantes para a gente estudar, para a gente entender. E a escatologia, ela converte também, viu? Ela converte o povo, porque quando você estuda o estado intermediário da alma e a doutrina do inferno, que nem a gente já estudou, né? Tem gente que se converte, viu? O povo fala, eu não quero ir pro inferno, não. Deus o livre pro inferno. Aí a pessoa se converte ali, né? Dá aquele. Porque a escatologia ela ajuda a purificar também. Como assim? Viver em santidade. Eu estou esperando a Cristo. Ninguém verá sem santidade, ninguém vai ver Deus, não vê. Então ela ajuda a purificar, ela ajuda a esclarecer também as coisas. Então é muito bom, muito bom. Esse daqui é só um resumo. Tem muita coisa, irmãos. Eu sei que. Professor, fala mais. Fala aí. Fala da besta. Fala mais. Fala do anticristo, professor. Aí é uma análise para o livro de Apocalipse. É outra coisa. Análise do livro de Apocalipse. Mas leia a Bíblia com responsabilidade, tá? Faça os estudos aí com responsabilidade, porque vale muito a pena. Agora eu vou ver aqui o falatório todo. Olha o tanto de. Meu Deus. Deixa eu ver aqui, sem som. Pode falar, irmã Sandra. Então, hoje à tarde eu estava assistindo o Hernandes Dias Lopes sobre o assunto que estudamos ontem. Aí ele também coloca o ponto de vista dele, muito interessante. O pastor... Eu ia comentar um podcast dele com aquele da inteligência limitada, que ele cita as explicações das 4 correntes. O Hernandes Dias, ele apesar de ser amilenista, e ele é pós-tribulacionista, ele acredita que a igreja passa pela tribulação, ele também ensina todos os pontos de vista, todos os posicionamentos, isso é muito importante. Então, guardem isso, saibam que se você não concorda com o ponto de vista, isso não faz do outro que discorda de você o seu inimigo, e muito menos deixa de ser irmão em Cristo. Nós temos, por exemplo, os nossos irmãos assembleanos, os irmãos batistas, nós temos os nossos irmãos presbiterianos renovados, nós temos os luteranos, nós temos aí diversas correntes que fazem suas interpretações e nem por isso nós vamos ser inimigos, tá bom? Então guardem essas questões, mas fique em paz, minha irmã, fique tranquila, fique sossegada. Professor. Pode falar, minha irmã. Eu tenho uma dúvida. No caso, os cristãos que irão passar pela tribulação, pela grande tribulação, em relação a, por exemplo, se eu não quero passar, e se eu for partir antes de acontecer a tribulação e a grande tribulação, isso vai diferenciar no galardão que a gente vai ter no céu, de quem vai passar pela tribulação? Não diferencia, porque o galardão, ele é no sentido da qualidade que eu faço o serviço cristão. Então, por exemplo, estudamos, acho que agora, não sei se foi a última aula, a penúltima aula, nós estudamos, foi agora, não foi ontem, né, irmã Lourdes, nós estudamos. O galardão, se você, segundo 1 Coríntios, capítulo de número 3, acho que aqui não vai abrir, eu vou direto na Bíblia aqui. 1 Coríntios, capítulo 3, deixa eu mostrar aqui rapidinho para você, é bem interessante essa perspectiva, do galardão. É a qualidade do serviço, tá? É a qualidade do serviço. Daquilo que Deus ele vai nos outorgar, daquilo que Deus ele vai nos dar. Então ele vai proporcionar para nós, alguns trabalhos, algumas coisas, e nós temos que fazer com excelência, temos que fazer com zelo, temos que fazer com amor, temos que, de fato, ter responsabilidade. Então, olha o que ele diz, a partir do versículo 10, de 1 Coríntios, capítulo de número 3. Segundo a graça que Deus me deu, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Isso aqui é Paulo falando para os coríntios, tá? Contudo, se alguém edifica sobre o fundamento, o que alguém edifica, quer dizer, sobre o fundamento, é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, manifesta se tornará a obra de cada um.
Pois, o dia, e aí dependendo, acho que na sua Bíblia o dia vai estar em maiúscula o D, né? O dia a demonstrará, se trata do juízo, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém sobre o fundamento, que o fundamento que edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que se através do fogo. Vou explicar aqui o que Paulo está dizendo. O fundamento é Jesus. O fundamento é Cristo. Nós, quando Deus ele vai outorgar a missão para nós, todos nós temos uma missão. O cristão tem uma missão. Nós temos que fazer as coisas com qualidade, porque nós vamos edificar sobre o fundamento, dependendo da forma que nós vamos tratar a obra de Deus, as coisas de Deus, o serviço cristão, a vida cristã, ou nós vamos edificar sobre o fundamento que é Cristo, com ouro, com prata, com pedras preciosas. Pode ver que ele vai usar aqui umas figuras de linguagem. Ele vai usar aqui feno, ele fala de madeira, ele fala de palha. Por quê? Porque o fogo, que é o dia do juízo, o fogo, quando ele vier, e aqui é para salvo, tá? Ele deixa bem claro o seguinte, que dependendo da qualidade da tua obra, ou seja, nós somos salvos pela graça, mas apesar disso, eu preciso, como alguém que foi salvo pela graça, ter obras. Tiago fala que uma fé sem obras é morta. Prova, né, a tua fé com obras. Nós temos que produzir para o reino, para o Senhor. Então, o fundamento, ele já foi lançado, e dependendo daquilo que eu faço, como eu faço, eu vou edificar sobre esse fundamento com qualidade ou não. Então, aquele que edifica com qualidade, com ouro, ele usa uma figura de linguagem aqui, né? O ouro, a prata, a madeira, ele fala pedras preciosas, a madeira, o feno. Você sabe o que é o feno, né? Que é aquela, tipo aquela, a própria, como é que fala? A palha, né? A graminha, né? Que eles dão para como é que fala? É que eu confundi ontem ferragem com feno, não é? O feno é... Depois você coloca no Google, você vai ver. Capim seco, é isso aí, mano. Feno é fácil pro cavalo. Cavalo, é isso aí, exatamente. Vai para dar pro cavalo. Agora a pergunta é, a madeira, ela suporta no fogo? O feno suporta no fogo? A palha suporta no fogo? Agora, o ouro, a prata e as pedras preciosas, elas continuam tendo preciosidade. Elas continuam e elas suportam. Então vai ser mais ou menos assim, ó. E ele usa, inclusive, nós lemos lá em Lucas, capítulo 12, né, a parábola do servo prudente, né, que fala que se o Senhor ele dá as minas, e aquele que vai produzir, né, a mina é uma moeda preciosa, e aquele que vai produzir, e aquele que não produz. Então é exatamente isso. Aí guardem isso, tá? O galardão é uma recompensa, tá? Então existem níveis de recompensa. Como será? Não sabemos. Eu, particularmente, quando eu olho para o que um Paulo produziu na vida, para que um Lutero produziu na vida, para que um Calvino fala assim, meu Deus, e agora? Mas não é a quantidade, mas a qualidade que vai ser retribuída, tá? Então, nós temos um galardão. Nós temos um galardão para receber. Então, o galardão, irmã Vivi, ele está relacionado à qualidade do serviço cristão, tá bom? E não, claro que pode estar ligado ao sofrimento? Pode, porque o ser cristão é ter aflições, é passar por tribulações. E não é porque esses que vão passar, né, ou não vão passar pela tribulação, vai ter um galardão maior, melhor do que o outro. Isso não, eu creio que não tem essa relação. O que pega aqui é a qualidade do serviço. Só que aí tem um detalhe, tá, queridos? Até mesmo o salvo, como ele diz aqui, pode edificar, é salvo, mas edificou com feno, edificou com palha. Mas ele diz o quê? Ele fala, se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Mas esse mesmo será salvo. Todavia, como através do fogo. Não vai ter uma recompensa, assim. A maior recompensa já é ser salvo, né? Mas o que é o galardão, aí, queridos, é só na eternidade. É só na eternidade. Deu para entender, mais ou menos, um pouquinho, gente? Deu para entender, irmã Vivi?